Aí você perguntou assim, como o funcionamento da sociedade e da cultura marcou a filosofia grega e como marcou a filosofia inglesa e a alemã. Cara, eu acho que é uma via de mão dupla, né? A sociedade e a cultura, elas marcam a filosofia e a filosofia, existindo, havendo, né? Ela, e de várias formas, ela marca a sociedade e a cultura, né? Como? Aí vai depender da sociedade e da cultura e do que elas fazem com a filosofia e do que a filosofia faz com elas, né? Isso vai depender. Eu não sou especialista em Grécia, nem Inglaterra, nem Alemanha para responder especificamente isso aí, né? Mas falando de um modo geral e pensando no Brasil, eu acredito que, primeiro, né? Como eu falei, é uma via de mão dupla, então assim, a filosofia, eu não sei se ela melhora ou piora uma cultura, né? O Nietzsche discute um pouco isso lá no Filosofia na Época Trágica dos Gregos, se eu não me engano, e no... Saiu até aquele livrinho, né? Escritos sobre Educação, algo assim, do Nietzsche. Algum dos textos que está ali, eu acho que ele discute isso também. Tipo assim, a filosofia, ela serve para todos os povos? Será que todos os povos precisam de filosofia? Será que ela é boa? Cara, a gente tem que pensar sobre isso, né? Ela pode não ser boa, né? Mas o fato é que a filosofia ela também não acontece sempre da mesma forma, né? O regime intelectual, para usar um termo comum em alguns autores aí, o regime intelectual ele muda ao longo do tempo e muda de uma sociedade para outra, né? Então, pensando no geral, né, a filosofia, o que ela oferece? A filosofia, ela, em termos benéficos, né, do lado bom, ela oferece uma certa autoconsciência, tanto individual dos filósofos e dos estudantes de filosofia, quanto coletiva, né? Aquele povo ter uma autoconsciência maior dos seus processos, das suas estruturas, da sua história, né? Dos seus valores, etc. Né? Então eu acho que a filosofia traz essa possibilidade de autoconsciência para o indivíduo e para a coletividade. Isso é o lado bom, mas ela pode degenerar, pode trazer algo ruim, né? Você pode ficar mais bitolado, mais viajar na maionese, você pode perder um lado prático que talvez seja necessário. Ela pode gerar pessoas que vivem encasteladas, uma certa elite intelectual desligada das pessoas que estão ali, como diz Eduardo Marinho, né? Levantando os portões, dirigindo os ônibus, carregando as coisas e tal, né? Então a filosofia ela pode ter uma marca boa e uma marca ruim nas sociedades e nas culturas, né? Com relação à marca que as sociedades e as culturas deixam na filosofia, eu já falei um pouco sobre isso, né? A filosofia ela nasce na cabeça dos filósofos e na discussão que esses filósofos têm entre si. E tudo isso está marcado pela cultura de cada povo, né? Por exemplo, a gente vai ter lá na Índia, aqui eu vou falar assim, não sou especialista e nem não dá tempo de discutir isso assim, muito aprofundadamente aqui. Mas assim, lá na Índia, eu estava lendo um trabalho, não lembro agora se é de filosofia ou se é de outra área do conhecimento, mas é um cara que está pensando sobre o yoga, né? E o cara fala que tem uma certa tradição na Índia que, em parte, ela foi guardada escrita. Em outra parte, não sei se é em outro povo, em outra região, ela foi guardada de modo oral. E as pessoas que tiveram acesso à parte que foi guardada oralmente pensaram assim, se foi guardado oralmente, com certeza está com problema, teve desvio aí, coisa e tal. Mas quando foram comparar com a parte escrita, viram que não, foi muito bem guardada oralmente, né? Então, uma cultura oral, né, cara? Como é que uma filosofia vive dentro de uma cultura oral?
Como é que uma filosofia vive dentro de uma cultura escrita? Como é que uma filosofia vive dentro de uma cultura cosmopolita? Como é que uma filosofia vive dentro de uma cultura feudal? Como é que uma filosofia vive dentro de uma cultura religiosa, marcada pelo contato com o sobrenatural, com o transcendente? Como é que a filosofia vive dentro de uma sociedade totalmente secularizada? A filosofia ela vai funcionar de modos diferentes, né, em cada lugar. Então, aqui é uma hipótese, tá? Eu não vou dizer isso absolutamente, isso jamais deve ser tomado a sério por quem está fazendo uma introdução à filosofia e tal. Mas, assim, é uma hipótese, né? Cabe investigar, ver se está certo ou se está errado, né? Que é o que eu pretendo fazer ao longo do tempo aí. Eu acredito que o fato de que o nosso parâmetro hoje é a filosofia grega, e né? Nosso parâmetro é a filosofia grega, por meio desse parâmetro que a gente julga se algo é ou não filosofia. Não é que precisa ser igual, mas serve como uma espécie de parâmetro ali. Eu acho que boa parte do que torna a filosofia grega um parâmetro do que é filosofar, do que é o filósofo, do que é filosofia, é a própria constituição da cultura grega. Por quê? Era um povo que tinha uma série de características, comércio, ou seja, era um povo muito cosmopolita, que estava em contato por meio das navegações com vários outros povos. Também era um povo que fazia colônia, né? Não simplesmente conhecia outros povos, mas fazia colônia. Você tinha colônia grega na própria Grécia, tinha colônia ali na Itália, você tinha colônia no norte da África, você tinha colônia na Ásia Ocidental. Então, assim, mas além disso, a galera viajava para a Índia, viajava para o Egito, etc. Então você tem um contexto, né? Isso só para falar num traço, mas tem vários outros. É um contexto em que você consegue, né, ter uma dimensão de universalidade pelo fato de você estar em contato com várias realidades diferentes, né? Mas isso marca também alguns traços da filosofia grega que podem ser também vistos como indesejáveis, né? Por exemplo, o fato de ser uma sociedade muito comercial, essa coisa também da colonização, né? Então a filosofia grega ela pode ter um certo traço, porque por exemplo, a gente tem no Aristóteles, mas pode ver em outros lugares também, uma tendência daquela coisa de ver o grego como superior ao bárbaro, né? Isso é um traço que você vê no teatro grego, né? Se é que pode ser chamado aqui de teatro, mas enfim, é teatro, né? Teatro grego, você também vê alguma coisa assim, essa valorização do grego, né? Como se fosse um elemento superior. No Aristóteles fica parecendo que são naturezas, quase como se fossem espécies diferentes, né? O grego e os bárbaros, né? Isso é um traço da cultura, né? E é um traço que pegou, né? Tanto que você hoje vê assim, nós precisamos ser gregos, nós temos que helenizar o mundo, né? Quando você diz que a filosofia é necessária e que ela é grega, você está dizendo que o mundo tem que ser grego, que o grego deve ser universalizado, né? Então, assim, nessa linha que eu penso, sabe, assim, a necessidade de ir para além de uma colonização mental, né? Mas eu não necessariamente partilho dos decoloniais aí, dessa viagem, dessa galera, não. Porque os meus referenciais são outros, o meu histórico de vida, os meus valores, os meus princípios, a minha experiência, a minha observação é outra, né? Eu frequento outras frequências. Mas é um pouco isso aí.